e-mail, mas aí eu preferi rapidinho te perguntar. Tá? Para quem já te mandou os trabalhos antecipados, já tem uma prévia mais ou menos das notas ou ainda não? Pô, eu costumo mandar a nota junto no e-mail quando eu respondo, inclusive. Ah, não. Mas vamos lá, deixa eu te achar aqui. Deixa eu só te achar aqui. Você está com 8 no semestre, Opa, tá bom, obrigada. tá? Eu costumo responder o e-mail, porque eu corrijo o trabalho, e já mando a nota do semestre. Talvez Ah, você não não, tenha, não. tá? Não, Mas bom, eu não recebi, porque eu estou sempre atenta nos e-mails, mas tranquilo, é, obrigada. se eu não respondo, é porque eu nem recebi o da vinda, tá? Uhum. Então, eu nunca deixo de responder aluno, nunca. Se eu, por Não, acaso, mas não quando eu responder... mandei as atividades, Ah, acho que não deu nem 2 minutos, o senhor já tinha me respondido que tava, ah, que tu respondeu dizendo que estava tudo ok, que não recebido. precisava Então tá, menos refazer. mal. Isso. Não, Ah, mas eu lembro disso. Eu lembro isso. disso. Tá, é Mas isso aí. tranquilo. Obrigada. Tá, nada, querido. Deixa eu só botar lá. Foram 2 enviados até agora, né? Tá, assim, ó, eu tô dando 10, eu não tô dando notas menores, tá? Tem gente que mereceria mais ou menos, mas o fato de estar entregando e eu estar dando ok é 10. Como são 5 trabalhos, cada um deles vale 2 pontos, automaticamente no final vocês terão 10 pontos, tá? Pode falar. Não, é que são 2 que a gente enviou e mais um que a gente debateu, né? 3 agora, né? Isso? É que eu tô meio Não, perdido, são eu não 3 lembro. para enviar, Luiz, e um para debater. Tá, mas tá dentro do prazo ainda, porque o pessoal fez um debate. Não, para aí, vamos lá, vamos com Tá, calma vamos de lá, novo. vamos lá. Primeiro nós tivemos um que foi as discussões sobre os artigos de liderança, foi semana passada, tá? Tá. Quem não pôde participar, mandou a resenha de 2 artigos. Sim. Agora terão o que te motiva a estudar, que é um texto que vocês têm que escrever de próprio punho, dizendo o que te motiva a estudar. E por Eu que acho que eu esse eu botei... já fiz. Bom, eu agora não vou te falar isso. Tá, não. Tá? Até quando tem esse trabalho para entregar? Tá na data aí para Você divulgar? já fez. Sim, dá 2 segundos que tem gente batendo a porta para entrar. Tá, Eu tenho que... Tá introduzindo ele. Vamos lá. Sabe o que magoou o professor? É que o professor faz com tanto carinho o plano, bota lá no mundo, mas ninguém olha essa porcaria. Por acaso, eu Mentira, já tô mandando... eu olho sim, eu Porra, já então olhei. Pauline, tu é a única. Eu acho que eu enviei os 2 e depois tem mais apresentação. Mas é que daí, como já faz tempo, até Luiz, a gente tá perdido. Luiz, assim, você já mandou estudo de caso de seleção. Tá. Para aí. E participou da discussão, e o que te motiva a estudar você também já mandou. Tá? Tá bom, obrigado. Vamos lá. Datas. Dia 10/3, que foi a nossa discussão sobre o artigo de liderança. Dia 31/3, o que te motiva a estudar. Dia 7/4, atividade âncoras de carreira. É bem fácil de fazer e bem ligeiro de fazer. Sugiro que guardem essa atividade, inclusive, para dar nas equipes de vocês quando vocês forem gestores. Estudo de casos de seleção e a discussão sobre artigos de QV sobre qualidade de vida no trabalho, ambos para o dia 14, tá? De abril. Bom, vamos a algumas explicações, já que nós entramos nessa seara e já tem mais gente, eu consigo já falar. Conforme plano, semana que vem não teremos aula síncrona, nós não teremos esse encontro. Por que eu deixei? Porque alguns colegas reclamam, e eu até entendo por que reclamam, que não tem tempo para fazer tudo quanto é atividade, porque os outros professores pedem muita coisa, porque tem o trabalho home office, tem todas as características terríveis desses tempos malditos. Alguns conseguem se organizar com mais facilidade e outros menos. Então, assim, a semana que vem para não ter desculpa. Usa aquela hora que a gente faria para se encontrar, e aqueles que ainda não fizeram, façam um texto do que te motiva para estudar. Tá? De um modo geral, são textos muito legais que eu tenho lido, e eu os leio mesmo, tá? Não pense que eu não leio, eu leio tudo. Eu leio muito rápido, porque leio muito volume de muita coisa, mas eu leio. E até faço alguns comentários para alguns que eu fico mais sensibilizado. Se nós formos no ritmo que nós estamos, deixa eu ver aqui. A ideia é que no dia 14 seja, de fato, a nossa última aula. Por que isso? Porque nós já teremos dado toda a matéria até lá,
E aí sobra tempo para vocês se dedicarem às outras disciplinas, tá? Sérgio, dia 14 era o último dia para entregar as atividades. Você aceita depois? Gente, é claro que eu aceito. Eu tenho que botar alguma meta para vocês, porque o ser humano vive de metas. Se eu não botar meta, vocês vão deixar para a véspera. E essa é uma crítica que eu faço ad eterno, inclusive em relação aos meus colegas. Alguns ficam muito preocupados, e vocês vão me perdoar a sinceridade com o que eu falo com vocês, que vocês têm pouco tempo para fazer TCC. Pode ter 10 anos para fazer o TCC, que o nego deixa para o último dia. Então, assim, não adianta. Esse semestre, quem está fazendo TCC está mais ralado do que estaria num semestre normal, porque está mais curto. Tá. Vai fazer diferença? Não. Eu tenho 3 orientandos, eles estão enrolando para caramba. Então, caras, entende? Meta. Para vocês eu sou menos cruel, porque vocês já estão no mercado de trabalho. Mas, de um modo geral, nas aulas presenciais em ensino médio, eu sou muito carrasco com data. E a razão é muito simples. Caras, eu estou preparando as pessoas para o mercado de trabalho. Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém lá fora. É pé na bunda. Né? Às vezes o pedagógico enche o meu saco. Claro que enche. São 2 trabalhos. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Cara, é assim. E eu sou honesto assim com os alunos. Eu estou aqui para tirar vocês da zona de conforto. Para mim, o papel de um professor é tirar vocês da zona de conforto. É vocês pensarem de uma maneira diferente, entenderem que o mundo que está à sua volta não tem a mamãe, não tem o papai, nem tem o pessoal do pedagógico lá para ficar cobertando as possíveis falhas ou falta de prioridade das coisas. Quem é meu orientando sofre, porque eu também sou curto nisso. Eu sou assim, assado como orientador. Tem certeza que você me quer como orientador? Não, é assim que eu quero. Aí começa a não entregar, eu começo a dar puteada, e dou mesmo. Por que eu tenho que dar puteada? Para os caras entenderem que eles não vão conseguir terminar se eles não se coçarem. Então, assim, o mundo lá fora é assim, não tem colher de chá. Se alguém acha que tem, é porque não trabalha no mercado de trabalho. Tá? Vamos lá, o caso da amiga do Antônio. A amiga do Antônio está num sufoco louco, porque ela precisa trabalhar e não consegue. Né? Pega a sobrinha da minha esposa, ela tem uma clínica de estética. Ela e todo mundo que é profissional da clínica está com Covid. São 14 dias que, mesmo que o governo abra, ela não pode trabalhar. Está lascado. Isso atrapalha a vida? Poxa, Nossa Senhora fica 14 dias sem faturar. As contas pingam do mesmo jeito. Né? Então, a gente só tem direito de acertar no mercado de trabalho. Quando a gente erra, a gente tem que errar com categoria. Do tipo assim, eu fiz o possível para acertar. Acabei errando. E as pessoas têm que entender que você fez o seu máximo. Se você fez mais ou menos e errou, cara, você vai ser crucificado. Principalmente nos dias de hoje, que o custo é algo nevrálgico para todo mundo continuar vivo. Bom, vamos à vida. Eu mandei também para vocês um artigo que saiu hoje de tarde, na hora que eu estava preparando o e-mail, saiu um artigo sobre home office interessante. O Fernando Dantas é um articulista bom da Folha do Estado de São Paulo. Ele geralmente faz artigos assim ao longo do dia, eu vou olhando e pela primeira vez ele não fez sobre economia especificamente, mas sobre home office que tem a ver com a economia. Sugiro a leitura para quem não leu. Nós vamos tratar do assunto motivação, que é provavelmente a maior confusão que existe nas aulas de gestão de pessoas. Primeiro, não é culpa de vocês, tá? Existem livros, autores aí como Chiavenato, Robbins, Maximiano e tal, em que um copia o outro, que copia o outro, que copia o outro, mas ninguém foi na fonte original. Motivação é algo que você tira lá de dentro. Ninguém motiva o outro. Vocês nunca conseguirão motivar os familiares de vocês a estudar. Eu nunca conseguirei motivar vocês a fazer o TCC de qualidade. Eu posso apresentar e oferecer condições para que vocês façam isso. Por exemplo, no caso dos meus orientandos. Eles me mandam o TCC, em menos de 12 horas eu já corrigi, já mudei a redação e já digo o que precisa melhorar. E, em geral, muito menos do que isso. O que eu estou falando para eles? Olha, eu sei que ali tem um orientador que, se eu precisar, me manda. Eu mando um porrão de artigo. Eu mando 50 e poucos artigos para o cara ler para fazer o TCC. Não tem nenhum trabalho de procurar.
eu estou motivando o cara, não, eu estou oferecendo condições para que ele não perca tempo com aquilo e tire energia lá de dentro, se motive para fazer o TCC. Quando eu pedi para vocês fazerem esse exercício de reflexão sobre o que os motiva a estudar, eu já ouvi de aluno, em aula presencial, que as pessoas estudam só para ter o diploma. É muito triste quando a pessoa só estuda com essa finalidade. Por que isso? Porque ela vai ter um certificado sem valor algum, porque a pessoa passou as disciplinas da faculdade se esforçando para tirar o mínimo. E quem tira o mínimo é medíocre. Tá? Quem tira o mínimo é alguém que nunca vai se destacar no mercado de trabalho. Então, vocês têm que ter alguma coisa que os faça querer acordar de manhã, alguma coisa que os faça querer trabalhar o dia inteiro e ainda por cima assistir um careca chato nas noites de quarta-feira falando com vocês. Isso vem de dentro. Tu tá rindo porque eu sou careca ou porque eu sou chato? Não, pior que eu vou te falar bem sinceramente, não puxando o saco, mas é uma das melhores aulas que tem. Que bom. Que é tu e, não desmerecendo o professor, mas as aulas que mais me motivaram a ter frequência, a sua e a do Lindomar. Que bom. Então, professor e a Jaque também. O Lindomar mas tem alguns colegas que se puxam de ser ruim também, né? Então, é difícil, né? O Lindomar é só um pouco mais bonito do que eu. E a questão também, sei lá, a didática faz muita diferença. Tem professores que fazem fluir e conseguem passar um conteúdo com uma motivação, uma sensatez, uma tranquilidade. E tem professores que conseguem pegar um conteúdo simples e tornar muito difícil. São aqueles professores carrascos que adoram, que não tem interesse em ensinar, e sim ferrar com o aluno, entre aspas, né? Então a gente sente uma motivação e eu falo e o IF é muito bom. Teve professores excelentes como teve professores horríveis. Infelizmente não é a gente que escolhe, né? É a didática, às vezes a pessoa é muito boa, às vezes tecnicamente, mas didaticamente é muito ruim. Vocês vão notar especificamente, vocês que fazem curso ligado à gestão, que os professores que têm mais prática em empresas não acadêmicas tendem a dar melhores aulas, justamente porque vivenciam o dia a dia das organizações, né? Sim, a gente consegue notar bem a diferença de quem já trabalhou na área, ou pelo menos teve alguma outra experiência sem ter docência de ensino, consegue sair, consegue atrair mais a atenção porque consegue trazer exemplo prático, né, das organizações. É muito mais fácil assim. O Lindomar trabalha na prefeitura lá e a Jaqueline já trabalhou um porrão de empresas, então não é à toa. Eu também gosto muito da Jaqueline. O meu contato com o Lindomar, por incrível que pareça, é nenhum, porque apesar de ficarmos na mesma sala, o meu horário dele não coincide. Eu só sei que ele é um rapaz bonito. É a única coisa que eu sei, porque a mulherada fica toda apaixonada. Bom, ele é que nem o senhor, assim, só é muito show, a aula aprende, assim, é muito didático que bom. E é muito, olha, tem a minha história do IF, e vocês dois ficaram na minha memória. E a Jaque também, não desmerecendo da Jaque. Sim, querida, é um doce. Bom, então, motivação e eu gosto demais dessa frase, é a capacidade de eu me energizar e acabar contaminando os outros. Por que isso é importante? Cara, se a gente trabalha ao lado de alguém que está sempre com os ombros arqueados, né? Sempre com aquele pouco desejo de fazer as coisas, que olha para o relógio o tempo todo, essa pessoa acaba te contaminando, né? É que nem bocejo, o cara boceja e você boceja logo depois, né? E assim com o astral. Se a pessoa está baixa astral e ela vem todo dia assim, cara, vai contaminar. Então, é energia pura. Tá, e da onde que na administração a gente tirou essa história de que motivação vem de dentro? Existe uma pesquisa, eu já comentei sobre ela com vocês, da Escola Sociotécnica de Tavistock. Eles fizeram uma pesquisa com mineiros, em mina mesmo, né? Eles queriam melhorar a produtividade da mina, e depois de fazer várias tentativas de mexida na forma como as pessoas trabalhavam, eles se deram conta de que os turnos trabalhavam melhor quando eles percebiam que havia um ganho coletivo graças ao esforço coletivo. Toda vez que se tentava fazer algum benefício para A ou para B, C acabava se frustrando. Eu vou citar uma que aconteceu hoje comigo.
Estava comentando com o Antônio, com a Pauline logo no começo, nós temos um projeto chamado IRFS Contribui, que é gratuito e ajuda pequenas empresas, profissionais autônomos, pequenos cooperativos, por aí vai. Tá, ok. Quanto a gente cobra por isso? Nada. Dá trabalho? Pra caramba. Essa 3h pouca da manhã eu estava batendo papo com uma empreendedora que está muito assustada e ela me mandando o WhatsApp, eu estava acordado, vi, e aí comecei a controlar. Então, dá trabalho. Sou só eu? Não. Somos vários e todo mundo trabalha bastante. Agora veio um projeto que eles estão dispostos a pagar R$1.000 para alguém fazer o que eu faço de graça. Eu não tenho vontade de fazer. Eu penso, mas por que você não gosta de dinheiro? Gosto. Mas eu faço porque eu sinto que é bom ajudar os outros. No momento que botarem dinheiro nessa equação, eu vou perder o tesão. Entende? Ou eu vou fazer só o que está no figurino lá do edital. O que não é bom, né? Então, eu vou continuar de graça. Vai ter colega meu que vai fazer? Vai. Que faz parte do conteúdo? Vai. Mas nele talvez não afete, mas em mim afeta. Então, eu prefiro não fazer. Então, botem na cabeça de vocês. Vocês, por mais que desejem, não conseguem motivar os outros. Vou dar outro exemplo. Eu gosto muito que meus filhos leiam. Tá? E essa geração, diria que dos últimos 15 anos para cá, não tem o hábito da leitura. O computador veio trazer benefícios, mas veio trazer malefícios, que é dar a resposta pronta, né? As pessoas estão cada vez ficando mais preguiçosas para pensar, porque basta você digitar em alguma coisa lá que vai te dar, até ir de um local para o outro, você não precisa mais pensar qual é o melhor caminho, porque você aperta no Waze e o Waze vai te dar o melhor trajeto. Então a gente está perdendo a capacidade de pensar. Eu leio muita coisa no computador, mas eu me dei conta de que meus filhos não percebem que eu estou lendo. Eu leio porrão de artigo no computador, leio jornais no computador, eu não tenho mais jornal em papel. Então agora eu tenho comprado livros em papel, não mais em Kindle, para poder ler e eles me veem lendo. Mas por que isso? Porque eles só vão começar a ler, de fato, se eles perceberem que a pessoa que eles entendem que é o seu modelo, que é o pai, e a mãe, no caso, que também lê para burro, estiver fazendo isso. Eu não consigo convencê-los. E essa motivação tem que vir de dentro, eles têm que se energizar para entender que se eles quiserem ser profissionais diferenciados do futuro, eles têm que ter mais conhecimento que os seus concorrentes. Ok? Olha, eu tenho uma tática para meu filho ler. Fala, qual? Jogar RPG bastante. Tem que ler bastante os negócios de missão e coisa, ele tem que ser obrigado a ler. Como missão de jogo, você fala? Sim, RPG geralmente tem um texto, tem uma história. Tá, RPG, tá legal. Isso. Tem que ler, tem que pegar o que ele tem que fazer, e daí ele acaba se obrigando a fazer uma leitura muito mais ampla. Entendi, legal. Cara, jogo zero, não jogo nada. Eu não tenho o menor saco de fazer nada no computador, além das obrigações do computador. Fora isso... No meu tempo, os games eram muito inglês, né? Então, te obrigava a aprender o inglês na marra, né? Que legal. Vantagem. Então, meu filho, ele lê bastante, ele joga bastante também, né? Sim. Mas tu vê que ele aprendeu muito mais com os colegas dele jogando RPG, porque ele tem que fazer as missões, os negócios, e tem que ler. Entendi. Ele acaba se obrigando. Bacana, boa sacada. Como é que funciona a dinâmica? Como é que ela pode emergir? Bom, você tem que botar a pessoa no processo. Eu dei o exemplo para vocês do livro, ele deu o exemplo para vocês, o Antônio deu para vocês o exemplo do RPG. Tá, e só isso basta? Não. Tem que ter uma fagulha ali que vai meter combustão naquela energia que o cara tem, e que ele explode finalmente, gerando alguma coisa que seja positiva. Então, pega lá. Caras, vocês certamente conhecem nos relacionamentos de vocês gente que faz trabalho voluntário, ajudando mais pobres, ajudando cachorro. Tem gente com vários tipos de ajudas diferentes. O que leva essas pessoas a dedicarem parte do seu tempo livre a pessoas que eles nem conhecem ou animais que eles nem conhecem? O que faz com que eles, apesar de chuva, sol, dificuldade, ter que, às vezes, tirar dinheiro do bolso para poder fazer esse trabalho voluntário, o que os move? É uma energia que vem de dentro, que em algum momento recebeu lá um foguetinho de alguém,
fósforo foi aceso e a pessoa se despertou. Então, pessoal, recomendo firmemente que vocês procurem dentro de vocês a energia que faz com que vocês acordem toda segunda-feira e vão trabalhar. Sérgio, mas por que tu cita tanto a segunda-feira? Porque as pessoas infartam muito nas segundas-feiras. Elas odeiam segundas-feiras porque elas vão para algo que é a tortura. Já havia comentado isso com vocês. O trabalho na cabeça do ser humano é tortura. As pessoas vão para fazer algo que, em geral, elas gostariam de não fazer e, às vezes, conviver com pessoas que elas gostariam de não conviver. Qual é o melhor dos mundos? Trabalhar no que a gente gosta e estar com quem a gente gosta. É fácil? Não é. Mas sobre esse assunto, nós vamos falar um pouquinho mais quando chegarmos lá no assunto carreira no mês que vem. O que desmotiva? O que tira o tesão? Politicagem. As pessoas ficam muito tristes quando percebem que elas sabem mais da empresa pelo vizinho ou pelos jornais do que pela própria empresa. Elas ficam muito magoadas quando você gera determinadas expectativas de ganho, de promoção, de carreira, e de felicidade, e aquela expectativa é frustrada. É como a gente prometer alguma coisa para um filho da gente e depois descumprir aqueles olhinhos que acabam com a gente. Excesso de regra. Quando tem regra demais, gente, pode ficar tranquilo. O objetivo daquilo é te ferrar. É para você não conseguir nunca atingir o teu nirvana, o teu grau de felicidade. Desperdício, excesso de burocracia, tarefa burra, isso tudo gera um grau de desejo de abandono daquilo que eu estou fazendo no momento. Como evitar isso? Bom, evitem pessoas que trabalhem com vocês e que sejam desonestas. É fácil? Não. Muitas vezes o desonesto ou hipócrita é justamente o teu chefe. Estamos em tempos de pandemia, não dá para fazer muito milagre em termos de um novo emprego. Hoje está tão ruim a coisa que é melhor ficar com o certo do que trocar pelo duvidoso, ainda que a gente esteja em sofrimento. Isso não quer dizer que isso vai durar para sempre e nada impede que você não faça um bom LinkedIn e mantenha o seu LinkedIn atualizado, de vez em quando mete uma publicação lá para as pessoas te notarem. De repente surge um convite de alguma empresa que você nem espera, e aí você consegue fugir da sua zona de sofrimento. Mas extremamente importante, vocês não querem deixar os seus funcionários, a sua equipe chateada contigo? Não sonegue informação e dê autonomia para eles. Quando as pessoas têm as informações e quando elas têm autonomia para tomar decisão, elas dificilmente vão ficar infelizes, porque elas vão perceber que aquilo que elas fazem tem sentido e significado. Ou seja, eu consigo ser feliz com aquilo que faço, porque vejo que aquilo tem uma razão de ser, e fico feliz com o impacto que o meu trabalho causa nas pessoas que estão na minha volta e que é reconhecido por eles quando me tratam bem, quando me chamam para as festas, quando me chamam para jogar um futebol, ou quando me chamam para um chá de panela e por aí vai. Eu me sinto pertencente a alguma coisa. Ninguém gosta de trabalhar com excesso de controle. Porque excesso de controle significa que a pessoa não gosta de mim. É que nem marido ou mulher ciumento. Ninguém gosta, né? Tu atura por um tempo, acha engraçadinho, romântico, mas depois aquilo começa a encher teu saco. É assim nas empresas também. Algumas características de equipes motivadas, obviamente é exatamente o oposto daquilo que eu falei agora, independência de pensamento de ação, autoconfiança, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa, as pessoas que estão acima de mim e os que estão no meu entorno vão perceber que eu estou tentando dar o meu melhor. E, por consequência, eu tenho que ter, eu me sentir pronto para fazer algo sem que tenham que me mandar. É ser o proativo, né? Ter iniciativa para fazer as coisas acontecerem. Enquanto gestor, o que eu posso fazer? Bom, primeiro, eu devo ser humilde e reconhecer o bom desempenho das pessoas. Segundo, eu devo entender que isso acontece demais, que eu vou falar agora, tá? Que quando eu abro um processo seletivo, as pessoas conseguem entrar para um determinado cargo, mas ao longo da sua convivência com ele ou com ela, você se dá conta de que aquela pessoa seria melhor utilizada em outro setor
que às vezes nem é o teu setor, ou não está abaixo do teu comando. E aí você fala com aquela pessoa, de, cara, pessoa com as tuas características, assim, assim, assado, devia trabalhar melhor no setor tal. O que tu acha? Ah, tá querendo se ver livre de mim? Não, eu gosto muito de você, mas eu gosto tanto de você que eu não quero que a empresa te perca. E eu acho que tu tem potencial para crescer mais. E pelo que eu convivo contigo, seria melhor, por exemplo, no setor de criação. O que você acha? Ah, mas não vou me dar chance. Não, eu vou te vender lá para o chefe do setor. Eu conheço o chefe do setor, eu vou te vender quando abrir uma vaga. Em vez de ficar chamando gente de fora que é desconhecida, vai lá. E se tu quiser fazer um teste para ir, para ver se vale a pena ou não, de trocar onde você está por lá, vai trabalhar lá 1 ou 2 dias para ver como é que é, se você sente o gosto. Se gostar, pronto, o cara pode gostar de ti e tu gostar do trabalho. É assim que faz para as pessoas terem tesão. O que eu já vi acontecer nas empresas demais? Abre recrutamento interno, a pessoa se candidata, o chefe do setor fica pau da vida com a pessoa que se candidatou para trabalhar no outro setor, e aí, se não passa, começa a perseguir a pessoa. Ah, tu queria me abandonar? Tu queria me deixar na mão? Cara, o setor não é teu, é da empresa. Entende? É melhor ter um baita funcionário da empresa em algum lugar do que no concorrente. É simples assim. E isto, pessoal, passa pelo RH. O RH tem que incutir na cabeça das pessoas, dos chefes de setores, que eles não são donos de ninguém. O funcionário é da empresa, não é dele. E eu tenho que deixar esse meu funcionário voar. É que nem filho. A gente cria filho para a vida. A gente não cria filho para ficar trancado dentro de casa, embaixo da asa da gente. Porque um dia a gente vai morrer e essa pessoa não vai saber fazer nada sozinho. Certo? E aí a gente tem que continuamente repensar as nossas práticas gerenciais. E para isso, se a gente precisar de apoio, a gente deve contar com RH decente. Tem muito RH decente por aí? Tem não. Cada dia que passo, eu vejo que a maior parte dos RHs faz aqueles processos seletivos para nada. Um RH honesto não permite que o edital de seleção exista só para constar que existiu, porque no final das contas nós chamamos o indicado de alguém. Porque acaba que isso passa para fora e todo mundo saca que o processo é viciado. E aí você perde muito funcionário bom. Um bom gestor de RH não permite que isso aconteça. Lamentavelmente, boa parte das empresas que eu conheço trabalham dessa forma. Se você não tem indicação, esquece que não vai nem disputar, nem te chama. Tá? A vaga já está pré-decidida para alguém, mas abriu o edital porque essa é uma regra da empresa. Uma regra que não serve para nada. Extremamente importante isso, que é outro grande problema das empresas. Cara, qual é o problema de eu ter amigos no trabalho? Eu sou obrigado a ter? Não, mas nada impede que no local onde eu passo boa parte da minha vida, pelo menos 1/3 do meu dia, eu não acabe fazendo amigos. E já os estudos mostram que eu tenho muito mais tendência a ser comprometido se eu tiver um amigo no trabalho. Puxa, então o que você quer dizer com isso, Sérgio? Porra, se tu é líder, cria um ambiente de camaradagem. Não precisa chamar os caras para comer na tua casa, mas cria um ambiente de camaradagem. As amizades vão se formar se os valores baterem, e aquilo vai ser de forma natural, não tem que ser forçado. Mas você impedir isso é um absurdo. O Walmart no Brasil. O Walmart no Brasil foi uma empresa que teve milhões de problemas com os funcionários. Porque, caras, o cara que era fiscal de patrimônio se apaixonava pela moça do caixa e um dos dois era mandado embora. Não podia ter casais nas lojas. Eu estou ralado. Minha primeira mulher era comissária de bordo da Vale. A minha esposa atual, enfermeira do mesmo hospital que eu trabalhava. Aquela história de onde se come a carne, onde se come o pão, não se come a carne, comigo nunca funcionou. Sempre comi carne e pão no mesmo local. Cara, eu trabalhava o dia inteiro, onde que eu ia arranjar a mulher? Só lá, né? Na aviação, idem. Para quem que vai compreender vida de tripulante? A vida de tripulante é toda esquisita. Então, caras, não tem por que tratar as pessoas e fingir que elas são robôs. Elas não são robôs, elas são seres humanos dotados de sentimentos, e quanto mais vocês respeitar esses sentimentos, melhor para todo mundo. Bom, se vocês ainda não entenderam como as pessoas devem ser tratadas, vamos lá dar uma dica para vocês, que é uma palavrinha
que é muito utilizada por empresas de 500 funcionários para cima. Menores raramente falam nisso. É o endomarketing. Claro que isso foi inventado por alguém que formado em administração, porque o pessoal da administração adora falar a palavra em inglês, né? Poderia falar qualquer outra coisa em português, mas usaram palavras em inglês. Endo vem de dentro, tá? Marketing de dentro. Ou então, é a minha capacidade de gerar relacionamento com os funcionários da empresa, de forma que eles abracem a organização como se fosse deles e passem a tomar a melhor decisão possível. E aí se cria, inclusive, em algumas empresas, o comitê de endomarketing, que é onde você desenvolve ações para que as pessoas se sintam realmente abraçadas e acolhidas pela empresa e, por consequência, sejam mais comprometidas. No Frigir dos Ovos, pessoal, existe um autor que eu gosto muito, ele é um marroquino, que mora no Canadá, Omar Aktuf, é Aktouf. Ele tem vários vídeos dele na internet, no YouTube. Ele visita muito a Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma das melhores universidades que nós temos do Brasil. Tem textos em português dele, é fácil de lê-lo. Ele fala o seguinte: olha, eu vejo muito essas políticas atuais de gestão de pessoas, de que as pessoas são colaboradores, são parceiros e tal, mas, na verdade, o que existe é uma grande manipulação do ser humano para que ela produza mais, porque quanto mais ela produzir, mais dinheiro a empresa ganha. Caras, eu sou obrigado a dizer que ele está correto. A pandemia nos trouxe o home office de forma bruta, de goela abaixo, mas dificilmente as empresas vão voltar atrás com home office, mesmo quando todo mundo estiver vacinado, porque eles já perceberam que as pessoas trabalham muito mais quando estão em home office. É o mundo perfeito? Verdade. Não é o mundo perfeito, com certeza, né, Antônio? Não é o mundo perfeito. Então, como é que a gente pode tornar ele mais perfeito? Híbrido para alguns cargos, onde o cara vai, ou a cara vai alguns dias na semana lá, se reúne com os outros, e no resto do tempo vai em home office. E o camarada não necessariamente chega lá de 8 a 5, pode chegar de 10 a meio-dia, por exemplo, tá? Mas essas vão ser as soluções que vão se apresentar, porque aquela mesa que ele tinha, ou ela tinha, vai deixar de existir. Que aquele monte de andares que tinha na nossa empresa vão deixar de existir. Então vai ser pouco espaço para as pessoas se reunir ocasionalmente. E tem gente, não são poucos, que simplesmente vão morar no estado dos sonhos deles, da cidade dos sonhos deles, e eles nem vão na empresa presencialmente. Pessoal de desenvolvimento de software, essas coisas, para quê? O cara pode trabalhar na Índia e morar em Porto Seguro. Ele só tem que ter uma internet boa. Tá? Verdade. Isso é uma tendência que não volta mais. Algumas cocitas em termos de mundo que eu trouxe para vocês, tá? Isso aqui não é estudo, isso aqui é Sérgio falando. A parte de departamento de pessoal está sendo feita pelos escritórios de contabilidade. Vocês sabiam disso? Uma boa empresa, hoje, o seu setor de RH cuida apenas de treinamento e desenvolvimento, e algumas delas ainda cuidam de recrutamento e seleção, quando não terceirizam recrutamento e seleção. A parte de folha, atestado médico, e ponto, eles jogam tudo isso para um escritório de contabilidade, que vai lá e contrata 6, 7 estagiários. Hoje é tudo em sistema, eles inserem os dados todos. Então, em vez de eu ter uma equipe só para fazer isso, eu contrato um escritório de contabilidade que faz para minha empresa, mas para um monte de outras empresas, e aqueles funcionários são melhor utilizados. Isso reduz o meu custo, porque isso é uma tarefa burra. Lamentavelmente, a pandemia também veio intensificar o uso de algoritmos no processo de recrutamento e seleção. A boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que as empresas já sacaram que esses algoritmos são hiper preconceituosos. Os algoritmos são, explicando de uma maneira fácil, são dicas que eu insiro no computador do perfil de funcionário que eu desejo. E aí, dentro dessas dicas, eu digo que empresa que é, quantos funcionários do sexo masculino tem, quantos feminino tem, quantos são hétero, quantos são homo, ou trans, ou LGBT, e etc e tal, quantos são de etnias diferentes, gordo, magro, eu jogo esses dados todos. E esse algoritmo, em geral, tende a contratar
um perfil similar à maioria do que está presente. Então, se uma determinada empresa tem muito homem, muito provavelmente o algoritmo vai selecionar os homens e em detrimento de mulheres, às vezes, muito mais capazes que os homens. Por que eu falei que a boa notícia é que as coisas estão mudando? Porque algumas empresas já perceberam que estão perdendo talentos preciosos porque o algoritmo foi incapaz de detectar as melhores competências. O que eles estão fazendo? Estão colocando outros tipos de informação lá, ou informações lá no programa. Eles não querem saber o gênero, eles não querem saber a cor. Por que isso é legal? Porque eu estou avaliando as competências da pessoa, e não o gênero, né? Não o sexo, masculino ou feminino. Eu falo gênero porque a palavra certa é gênero, tá, pessoal? Sexo é aquilo que acontecia aqui em casa antes das crianças nascerem. Então, sempre usem o termo gênero, tá? Não sem gênero definido, masculino ou feminino. E aí, quando finalmente chega na hora das entrevistas com alguém na empresa, aí finalmente se descobre se nós temos um homem, uma mulher, negro, branco, chinês, e por aí vai. Só que aí as minhas competências estão tão bem estabelecidas que aquela pessoa acaba entrando. Então, legal. Cargo de supervisor, já havia comentado isso com vocês, cargo de supervisor e coordenador é uma espécie em extinção. Por quê? Porque as pessoas estão tendo que se virar sozinhas, não tem essa de chicotinho na mão, eu estou lá, tenho que fazer e eu sei que se eu não fizer, alguém vai fazer no meu lugar. Diversas funções, acabou de sair um estudo há 2 dias atrás, na Organização Mundial do Trabalho, toda e qualquer tarefa burra vai ser extinta. Até 2029, várias tarefas, principalmente aquelas ligadas ao setor de hotelaria e turismo, vão estar em declínio profundo. Áreas fortes, áreas da saúde e áreas que necessitem de cérebro. Então, vocês da logística, por exemplo, são hiper necessários porque tem uma série de fatores que um computador nenhum consegue calcular. Automação, idem. Vamos lá. Psicólogo, porque as pessoas vão cada vez mais ficar solitárias. Pessoal do desenvolvimento de sistemas, segurança de dados. Então, lá em cima, comissário de bordo, vai acabar. Não tem porquê. Cada vez se voa menos. Agora entrou nova lei, a LGPD, né, de segurança de dados. Isso aí tá assustando todo mundo. Isso aí. As empresas que se pretendem grandes, que pretendem futuro, elas estão buscando gêneros e idades diferentes. Por quê? Porque quando eu tenho gêneros e idades diferentes, e crenças diferentes, inclusive religiosas, e eu tenho visões diferentes sobre uma mesma coisa, e a tendência é que eu comece a gerar produtos e serviços que eu nem imaginava que eu poderia vender. Vou citar o exemplo de uma cliente agora, tá? Lá do Contribui. Ela é uma jovem que quer vender roupa para mulheres ou meninas de 15 a 25 anos. Esse é o perfil do público dela. E aí um dos nossos colegas disse assim, e o público LGBT, por que não? Mas não tinha pensado, porque as roupas são muito similares, né? Não tem uma roupa específica para o grupo LGBT, shortinhos mais cavadinhos, blusinhas e tal. E aí ela começou a entender que a propaganda dela não podia só ficar nessa caixinha. Por que ela não tinha pensado nisso? Porque ela não conhece ninguém das amizades dela, mas ela vai estar inserida numa região que tem. E ela ficou muito feliz porque vai aumentar a possibilidade de venda dela. Né? Foi uma visão diferente de alguém que é LGBT. Que a tendência a não existir mais CLT? Sim, pessoal. Eu lamento, vocês, os filhos de vocês, vão trabalhar por projeto o resto da vida de vocês. Vocês vão ficar no máximo 12 anos na função atual, ela vai mudar com muita velocidade, e além de mudar com muita velocidade, significa que vocês vão ter que se atualizar o tempo todo, vocês não vão ter mais a segurança de uma carteira de trabalho, porque é por projeto. Podem fazer 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo e se planejar para sair de férias? Podem, mas vão entender que aquelas férias vão ser resultantes do dinheiro economizado nos projetos que vocês fizeram.
E esqueçam férias de 30 dias, também não vai existir mais. Para quem não sabe, na Coreia do Sul, lá existem apenas 12 dias de férias do ano. Como é que eles são tirados? Um dia por mês. Esse é o mundo atual. Também é uma tendência à pejotização, ou seja, nós todos virarmos pessoa jurídica. Não vai ser incomum ter, por exemplo, alguém que tem um pequeno restaurante. Mas isso aí, só, PJ já é uma coisa normal, né? Depois, coordenador da cima, 90% é PJ hoje nas empresas. Eu sei, mas eu me refiro para as atividades operacionais. É esse exemplo que eu vou dar agora. Vai ser extremamente normal você, por exemplo, ter uma lanchonete e ter 3 empregados que não vão ser empregados, vão ser MEIs, vão pagar como MEI e eles não vão estar com um vínculo CLT contigo. Essa é uma tendência que cada vez mais vai para frente. Uma das coisas que está mudando... Uma questão dessa questão aí tem que o meu empreiteiro, ele faz isso com os pedreiros hoje, né? Ele estimula o cara a abrir um MEI, contratar um servente e contratar o serviço. Na atual legislação, está errado, tá? Ele não pode. Porque o MEI é trabalho esporádico. Mas vai mudar, tá? Por exemplo, o descanso no domingo, que era algo que no Brasil todo mundo amava, vai deixar de existir ainda esse ano. O camarada ou a camarada vai poder ter um descanso semanal que não vai mais precisar coincidir no domingo. Isso vai atender diretamente o pessoal de varejo e supermercado, shopping, essas coisas, né? E aí eu vou comentar com vocês uma outra expressão que eu não sei se todo mundo já ouviu falar em soft skills. Soft skills são determinadas habilidades que as pessoas têm que ter para poder conseguir entrar no mercado de trabalho. Essa é uma pesquisa de 2017, mas está absolutamente válida ainda, tá? Não é raro que nas fichas dessas eletrônicas, lá dos GUP, Place, Cato, e as fichas das empresas que vocês vierem se candidatar, peço para que vocês digam quais são as habilidades de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês as que eles mais querem hoje. Foco no cliente, extremamente importante. Capacidade de colaboração, capacidade de se manter aprendendo e saber entender que todas as organizações são complexas e, para isso, você tem que se colocar e ter empatia em relação às várias pessoas que estão no teu entorno. Então, palavras que não podem faltar lá no Habilidades, nas plataformas. Empatia, foco no cliente, colaboração. De maneira alguma isso pode faltar. E, se puderem, se lembrarem, paixão por aprender é outra habilidade extremamente importante. O funcionário que depende só da empresa para se desenvolver em termos de conhecimento está lascado. As empresas não gastam mais contigo. Isso é custo. Se você quiser se manter empregado, você vai ter que coçar o teu bolso e ir atrás do conhecimento. E tem muito curso de graça. Acho, não tenho certeza, depois eu vou dar uma olhada agora à noite, que eu botei lá para vocês, no Moodle, um link para cursos gratuitos. São vários cursos que tem, de várias coisas diferentes, de áreas das mais diversas, que vocês entram e conseguem fazer capacitações. Eu já fiz uma porrada daqueles cursos que eu mandei para vocês. Tem muita coisa boa mesmo. Custo zero. Um que outro link, principalmente dos primeiros, que você consegue fazer o curso, mas você não consegue gerar o certificado, a não ser que pague R$50. Tá, Sérgio, qual é a importância do certificado? Cara, estou para dizer para vocês que nenhuma, porque ninguém mais perde certificado dessas porcarias desses cursos, tá? Só para atividades complementares ali no Instituto Federal. Mais importante é se for bater um papo com alguém, realmente tiver o tal do conhecimento que estava previsto naquele curso. Se fez um cursinho que não serviu para nada, esqueça. Algumas habilidades que nós profissionais teremos que ter até 2021, ou seja, nesse ano. Pensamento crítico. Pensamento crítico é sair da caixinha, tá? Questionar as verdades. O que sempre foi feito dessa maneira pode tranquilamente mudar. Nós temos que ser criativos. Por quê? Porque é muito fácil ser gestor com dinheiro. Eu quero ver ser gestor sem dinheiro, que você tem que usar a cabeça
para poder encontrar soluções. Coordenação de todas as tarefas para não se perder, né? Capacidade extremamente importante de negociação, e aí me permita, eu vou fazer uma pequena pausa. Negociação. Por favor, se eu já tiver falado isso para vocês, me perdoem, tá? Como eu dou aula para outras turmas, eu às vezes falo a mesma coisa, ou eu acho que falei e não falei. Toda vez que vocês forem negociar com alguém na empresa, eu acho que eu falei com vocês, mas vamos lá. Se vocês forem negociar com alguém numa empresa, sempre vai ter o lado dos copichas do lado de lá, de uma pessoa que tem uma opinião diferente da tua, e outros que talvez te apoiem. Sempre deixa o teu opositor ou a tua opositora falar antes. Ele ou ela vão falar, os puxa-sacos de plantão vão mexer a cabeça, alguns vão até esboçar um sorriso do tipo, olha, que cara inteligente com quem eu me relaciono, que mulher fantástica, olha, que pessoa diferenciada. Você vai deixar falar. E aí, quando chegar, e você não interrompe, quando chegar a sua vez, elogie a pessoa. Porque o pessoal do lado de lá está esperando que você dê uma bordoada do tipo, discorda de tudo, você está errado. Não faça isso. Se não quer perder uma negociação, não afronte ao outro lado. Olha, acho que as suas observações são de muita pertinência. Muito boas as suas colocações. Algumas coisas, inclusive, me fizeram repensar. Eu tenho uma proposta que coincide bastante com a sua, e às vezes não coincide com porra nenhuma, e tu larga as tuas. Por que você faz isso? Para evitar que as pessoas do lado de lá fechem os seus ouvidos e deixem de te ouvir. E, de repente, como você não malhou aquela pessoa que eles consideram modelo, ou ela modelo, você consegue convencê-los que tu está apresentando uma solução superior a deles. Tá? Então, essa é a tática. Não bota as tuas mágoas com a pessoa para fora, porque sempre vai perder. Isso serve para casamento também, para quem é casado. Inteligência emocional. Esse é um terminho da década de 80, que é a nossa capacidade de lidar com pessoas diferentes e cenários diferentes. Pessoal, num time de futebol, 11 não jogam da mesma maneira. Numa família, filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, criados num mesmo ambiente, com os mesmos valores, são diferentes. Se você tiver a habilidade de lidar com isso, está feito na vida. Resolução de problemas complexos, porque eles estão ficando cada vez mais complicados, problemas éticos muitas vezes, inclusive. Capacidade de tomada de decisão. E aí, de novo, vocês têm que sentar a bunda e refletir até onde os teus funcionários podem decidir sem precisar de te consultar. Como eu já expliquei para vocês algumas vezes, na época que fui gestor hospitalar, eu não conseguia estar em todos os lugares do qual eu era líder o tempo todo, até porque aquilo é uma empresa que funciona 24 horas por dia. E a minha única sugestão e pedido para os meus colegas todos era uma só. Tá com dúvida? Faça o que for melhor para o paciente. Ainda que aquilo tenha me gerado mais custo, jamais vai me gerar processo, que é muito mais barato do que o custo que ele tenha me gerado. No dia seguinte, com calma, a gente vai ver se aquela foi a solução mais adequada ou não, e se não foi, vamos pensar numa outra, caso aconteça aquilo de novo, para o pessoal já ter um modelo de decisão para coisas assim. Entendam, não tem como pensar em solução para tudo, porque quem lida, principalmente no setor de serviços, sempre pinta algo inusitado. Lidar com o ser humano tem essa qualidade. Você não tem uma receita de bolo para tudo, tá? Flexibilidade cognitiva tem muito a ver com pensamento crítico lá de cima. As pessoas têm um maldito da mania de fazer a mesma coisa que meu pai e minha mãe faziam, que meu avô fazia, e que o meu vizinho fazia, que o meu tio fazia, e que eu aprendi na faculdade com aquele professor. Caras, tem sempre uma forma diferente de pensar as coisas. Estou conversando com uma professora de Osório, que eu gosto muito, eu vim do campus Osório. Hoje eu li um artigo no jornal que tem tudo a ver com os projetos dela, e, ao mesmo tempo, vai resolver algo que me chateia. Vocês sabem que nós somos uma população que está envelhecendo, a tendência é que as pessoas vivam 100 anos e, por consequência, usem mais fralda geriátrica, tá? Por que isso? Porque algumas pessoas têm uma tendência maior de ter o esfíncter, que é o que controla o xixi, mais flácido. E aí tu acaba escapando do xixi quando estiver dormindo. Tá, como é que a gente resolve isso? Fralda. Só que fralda é um resíduo impactante no meio ambiente. Ele leva 500 anos para se dissolver. Imagina uma população de gente velha jogando fralda na natureza. Péssimo, né? Então, a minha sugestão para ela:
Cara, você que trabalha, ela tem um monte de prêmio, essa é uma professora diferenciada, tá? Eu realmente tenho um grande respeito por ela. Você que vive aproveitando casca de tudo quanto é coisa que tem aí, por que você não pensa em aproveitamento de casca para gerar um absorvente para fazer fralda geriátrica e também para fazer o absorvente feminino para as meninas carentes que menstruam e não conseguem se cuidar porque não tem dinheiro para isso? O Estado não dá, né? Sérgio, já estava pensando nisso. Tá vendo? Tem que sair fora da caixinha. Se você não for flexível ao ponto de entender que existem soluções diferentes para uma mesma coisa, cara, está rolado, né? Orientação para servir. O meu nome, Sérgio, significa aquele que nasceu para servir, ou seja, eu vou trabalhar até morrer, né? Só que é extremamente importante que todos nós também entendamos que é extremamente importante servir ao colega, ser parceiro, servir ao nosso cônjuge, ao homem ou mulher, o parceiro com quem a gente divide os lençóis, servir no dia a dia. Se a gente fizer isso no dia a dia, lá na empresa a gente vai fazer isso de forma natural e a gente ganha pontos aos montes. E claro, gente, finalmente aquilo que eu vim falando com vocês desde o começo, tem que dar autonomia para as pessoas, não banca super-homem, a Mulher Maravilha, que não vai dar certo. A gente não consegue saber tudo, a gente não consegue estar em todos os lugares. Dê autonomia para as pessoas que o trabalho vai render muito mais, né? Como é que a gente faz para essas coisas acontecerem? O nome é gap. Gap é uma palavra em inglês que quer dizer lacuna, tá? Falha, falta. Quando as pessoas não conseguem ter soft skills, elas não conseguem continuar trabalhando na empresa em coletividade. Por isso também, já sugeri para vocês algumas vezes, o trabalho voluntário nos ensina a desenvolver todas essas soft skills. Um trabalho voluntário regular, não é uma vez na vida ou outra na morte. Se vocês fizerem isso, vocês vão desenvolver essas soft skills e numa entrevista de emprego vai contar muito ponto se você puder explicar o que você faz lá. A gente ajuda uma ONG que trabalha com crianças carentes, assim assado, filhos de pais drogaditos. A gente vai lá X vezes por mês, ou uma vez por mês, faz brincadeiras e tal, leva fruta. Tem que poder contar. Se você não contar, você está mentindo, e aí tu já perdeu a vaga. Tá? Outra coisa importante, e isso pega alguns de vocês, e certamente os filhos de vocês, os que têm, não duvido que boa parte de vocês. A geração atual não quer ter, quer ser. E como a gente trabalha com gente de todas as idades, a gente tem que entender que para aquele ser humano que trabalha com a gente, ter carro não é relevante. Ter apartamento próprio não é relevante. Por quê? Porque essas pessoas, elas fazem um projeto de vida que elas vão ficar 3 anos no máximo naquela empresa. Se elas sentirem que aquela empresa não tem mais chance de progredir, elas vão para outra empresa que pode ser em outra cidade ou em outro país. Para que eu vou ter uma casa ou um carro que vai me prender? Aquilo é capital parado. Eu quero ficar livre. E eu tenho que entender que as pessoas não são iguais. Eu estou numa fase da vida, que minha mulher ainda não está me acompanhando, que se dependesse de mim, eu venderia aqui a casa e moraria alugado. Porque eu prefiro ter o cacau na mão, para qualquer coisa que apareça, porque eu poder investir, do que ter um capital desses parado. Ah, Sérgio, mas você é maluco, porque no Brasil as coisas são muito incertas, é importante a gente ter um teto. Mas eu não estou dizendo que eu não vou ter um teto, só que vai ser alugado. Como é que funciona na Europa, vocês sabem? Na Europa são raras as pessoas que moram em casa própria. Tem meia dúzia de empresas que são donos de vários imóveis e você aluga. Por quê? Porque é muito caro. Nos Estados Unidos é diferente. As pessoas são donas dos seus imóveis, mas a taxa de juros que se cobra lá para comprar um imóvel é ridiculamente barata. É muito mais barato que aqui. Então você consegue ter um imóvel próprio. O nosso é muito caro. Você paga 30 anos uma casa. Cara, tu passa boa parte da tua vida pagando uma casa. Isso é muito triste. Você podia estar aproveitando para fazer um monte de outras coisas. Quando finalmente você conseguiu, você não pode mais gastar porque está na hora de gastar em remédio. E aí a gente entra naquela. Aí os teus filhos vão torrar aquele troço que você levou tanto tempo para juntar
e se você tivesse com o dinheiro vivo, talvez tivesse aplicado e rendido muito mais, né? São ideias, tá? E também, se eu pudesse, eu também não teria carro. Lamentavelmente, onde eu trabalho e onde eu moro, incompatível. Eu estou quase terminando, eu vou parar nesse do geração 4.2.1, que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Isso é como nós estamos hoje em dia. A atual geração é 4 avós, ou seja, pai e mãe de cada lado, simultaneamente com 2 filhos, ou seja, os pais, e apenas um filho que vai gerar só um neto. As famílias estão diminuindo. Cada vez tem mais gente velha e menos gente nova nascendo no Brasil. Significa que a pirâmide, que hoje é muito jovem e pouco velho, vai se inverter. Nós vamos ter muito velho e pouco novo, e a partir de 2050 é o estudo que o IBGE fez, inverte de vez. Nós vamos ter muito mais velho do que gente jovem, e se vocês notarem, 2050 é daqui a 30 anos. Eu vou estar vivo ainda, inclusive. Isso aqui é um videozinho que normalmente eu passo da geração atual, que vocês talvez já tenham visto. Eu não consigo passar vídeo desse troço. O neném já nasce pegando o celular do médico, já tiram uma selfie dele nascendo, já vê aonde fica o setor. Cara, é muito legal esse videozinho. É a geração atual, cara. Os caras já nascem mexendo em tudo. Aliás, eu vi uma criança outro dia que ela não sabia virar a página de livro. Não entendia como é que era aquilo. Porque ele só está acostumado a fazer assim com o dedinho. E aí, quando ele passava o dedinho na página, a página não se mexia quase, né? E esse folhear não existe mais. Mundo moderno. Vi também uma cena que me deixou horrorizado na Renner há um tempo atrás. Faz tempo já. Uns 2 anos. Em que a mãe estava querendo ver coisas na Renner, estava com uma criancinha de 3 anos e pouquinho. Ela botou um desenhozinho no celular, botou a mão para baixo, segurando o celular. Para onde ela ia, a criança é igual um zumbi, olhando o celular na mão dela. Ela segurava o celular e a criança via. O celular era a coleira virtual dela. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei horrorizado. Meu Deus do céu. Olha o que vai ser dessa pobre geração que está por aí. Lamentável. Tranquilos? Perguntas, contribuições, ódios, críticas? O que vocês têm para me dizer? Nada? Assim é muito triste. O bom que tá alto que eu falo, o cara já imagina na empresa, os casos que tem, né? Isso é bom. Isso aí. Caras, então, lembrando, semana que vem nós não temos encontro, façam a atividade. Nós temos, só lembrando, nós temos... Volta para lá. Nós temos ainda... Escreva em uma página que te motiva a estudar, o exercício âncoras de carreira, o estudo de caso e seleção. Exercício âncoras de carreira, estudo de caso e seleção, caras, é muito tranquilo de fazer. O exercício âncoras de carreira vocês levam 10 minutos para fazer, o estudo de caso vocês devem levar uns 20 minutos para fazer. E a discussão sobre os artigos de qualidade de vida no trabalho. Tá fácil de mandar a brasa nessa disciplina aqui. Tranquilos? Tranquilo. Então tá. Gente, boa semana para vocês. Cuidem-se.